Novo presidente da Petrobras toma posse e defende a atual política de preços. Ministério da Cidadania anuncia o valor do auxílio gás, que será de R$ 51 em abril. E você vai ver também. Guerra entre Rússia e Ucrânia já deixou mais de 4 milhões e 700 mil refugiados em 50 dias. Elon Musk oferece 200 bilhões de dólares para comprar o Twitter. Problemas de ansiedade. Saiba mais sobre esse mal que atinge pessoas no mundo todo. Crianças refugiadas se voltam para a dança para esquecer os horrores da guerra em Praga. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h30 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Olha só, a Petrobras divulgou um comunicado nesta quinta-feira confirmando José Mauro Ferreira Coelho como novo presidente eleito da companhia. O novo comandante da maior estatal nacional vai assumir o cargo até então ocupado pelo general Joaquim Silva e Luna, demitido no final de março pelo presidente Jair Bolsonaro. A diretoria da Petrobras nomeou José Mauro Coelho como novo presidente da estatal para um mandato de 1 ano. Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, a petroleira confirmou que o Conselho de Administração elegeu o químico industrial para o cargo. Coelho, técnico vinculado ao Ministério de Minas e Energia, vai ser o terceiro presidente da estatal desde que Jair Bolsonaro chegou ao poder em janeiro de 2019. Na quarta-feira, o ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da pasta foi um dos eleitos na Assembleia Geral de Acionistas para o Conselho de Administração, requisito para a nomeação como presidente. O novo comandante da maior estatal nacional vai assumir a posição no lugar do general Joaquim Silva e Luna, demitido no final de março por Bolsonaro. E olha só, o Ministério da Cidadania anunciou que o valor do auxílio gás será de R$ 51 em abril. O benefício será pago para mais de 5 milhões de famílias, totalizando 275 milhões de reais. Segundo o órgão, o valor do benefício é no mínimo 50% do preço referente ao botijão de 13 quilos nos 6 meses anteriores. Hoje começou o pagamento dos benefícios com inscrição social número 1. Em 2022, os pagamentos serão feitos nos meses pares, nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil. O feriado prolongado de Páscoa movimenta as principais rodovias do país. Só que em São Paulo, a agência de transporte estima que 260 mil veículos sigam para o litoral. O repórter Almeida Júnior tem mais informações. O motorista que quer passar o feriado prolongado na praia deve estar preparado. A Artesp estima que esses 260 mil veículos vão utilizar o sistema Anchieta Imigrantes, que liga a capital ao litoral sul de São Paulo. A concessionária que administra o sistema já realiza a operação descida, no esquema 7x3, para tentar amenizar os congestionamentos. Antes de pegar a estrada, o motorista deve ficar atento às condições do veículo, à documentação e respeitar a sinalização, uma orientação da Polícia Rodoviária. E os consumidores estão desembolsando mais dinheiro para comprar os produtos de leite e derivados. Segundo o IBGE, nos últimos 12 meses, os preços do leite longa-vida vendido em caixinhas e do queijo subiram quase 15%. Iogurte e bebidas lácteas, 18%. E o requeijão está 20% mais caro. Índices bem maiores que a inflação acumulada ao longo desse período, que ficou em 11,30%. A guerra na Ucrânia completa hoje 50 dias. A Rússia anunciou há pouco que seu principal navio de guerra, estacionado no porto de Odessa, naufragou depois de uma explosão. Enquanto os bombardeios se intensificam, a Rússia realiza manobras no Mar do Japão em um contexto de tensão entre Moscou e Tóquio sobre a Ucrânia. Há poucos dias, o governo japonês anunciou um embargo ao carvão russo. O navio de guerra russo Moskva foi seriamente danificado por uma explosão no Mar Negro. Após a Ucrânia anunciar o ataque à embarcação,
As agências estatais russas disseram que o episódio ocorreu devido a um incêndio de algumas munições a bordo. Cerca de 500 militares abandonaram o navio. Essa é a segunda embarcação militar russa atingida desde o início da guerra. O navio de 12.500 toneladas é considerado o carro-chefe da frota de Moscou no Mar Negro. Se a embarcação perder a capacidade de operar, seria um golpe duro contra as tropas de Putin. Ainda hoje, alvos civis foram bombardeados na cidade de Kharkiv. Pelo menos 4 pessoas morreram. O governo ucraniano anunciou a abertura de 9 corredores humanitários. 4 levam a Zaporísia, mas o transporte precisa ser particular. Os outros 5 saem de cidades da região separatista de Luhansk. Moscou reagiu à possibilidade de Suécia e Finlândia aderirem à Organização do Tratado do Atlântico Norte. O ex-primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev disse que se os 2 países se tornarem membros da OTAN, a Rússia vai reforçar seu contingente militar, incluindo armas nucleares no mar, perto da Escandinávia. A Finlândia, que compartilha uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia e tem uma história complicada com seu vizinho, assim como a Suécia, considera ingressar na OTAN após a ofensiva de Moscou contra a Ucrânia. O Kremlin usou a intenção de Kiev de entrar na aliança como uma das justificativas para iniciar a guerra. Os Estados Unidos anunciaram mais ajuda militar à Ucrânia, no valor de 800 milhões de dólares, que inclui helicópteros, drones, canhões e veículos militares. O governo americano avalia enviar autoridades do alto escalão para se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E a guerra entre Rússia e Ucrânia já deixou mais de 4,7 milhões de refugiados. Cerca de 90% das pessoas que deixaram o território ucraniano são mulheres e crianças. A Europa não viu uma onda de refugiados dessa magnitude desde a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 90% das pessoas que fugiram da Ucrânia são mulheres e crianças, já que Kiev não permite que homens em idade de combate saiam do país. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, cerca de 215 mil não-ucranianos também fugiram, às vezes encontrando dificuldades para retornar às suas nações de origem. A organização ainda acrescentou que 7 milhões e 100 mil pessoas foram deslocadas dentro da própria Ucrânia. No total, a guerra obrigou 12 milhões de pessoas a fugir de suas casas, em um país que antes do conflito tinha 37 milhões de habitantes nos territórios controlados por Kiev. A área considerada exclui a península da Crimeia, anexada pela Rússia, e as regiões orientais nas mãos dos separatistas pró-russos. Agentes do Ministério Público da Colômbia, departamento responsável pela investigação do acidente que matou o ex-jogador Fred Rincón, ainda não identificaram o condutor do carro em que o atleta estava no momento do acidente. Rincón morreu na noite desta quarta-feira, depois de passar 3 dias internado em estado grave no hospital. O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira, por volta das 4 horas da manhã do horário local. O automóvel passou pelo sinal vermelho antes de colidir com um ônibus. O ex-jogador estava acompanhado de pelo menos mais 3 pessoas, entre elas 2 mulheres, que já foram identificadas e serão ouvidas pelos investigadores. De acordo com a imprensa local, o vídeo mostra 2 pessoas saindo de dentro do veículo e se aproximando de um táxi logo após o acidente. O carro em que estava o ex-jogador, segundo a imprensa colombiana, estava sem o seguro obrigatório de trânsito e apresentava 7 infrações, sendo 3 por excesso de velocidade, a última registrada no dia 14 de março. O veículo está registrado no nome de Tomás Humberto Dias Valência, meio-irmão de Rincón, que ainda vai ser interrogado pelas autoridades. Valência negou à imprensa colombiana que estivesse com o ex-jogador naquela noite, mas confirmou que o carro está em seu nome e não quis comentar sobre a documentação atrasada e as infrações. E veja a seguir, Elon Musk oferece 200 bilhões de dólares para comprar o Twitter. E ainda, crianças refugiadas se voltam para a dança para esquecer os horrores da guerra em Praga. Nós voltamos em instantes. Até já!
E nós estamos de volta, 18 horas e 43 minutos. E agora vamos direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana e Maria Alice. Eu começo com a informação do vereador Gabriel, que voltou a fiscalizar uma unidade de pronto atendimento. Desta vez foi a UPA de Rocha Miranda, na zona norte do Rio. O vereador Gabriel Monteiro realizou uma visita para fiscalizar a unidade de saúde. Segundo a Prefeitura do Rio, a visita só acabou com a chegada de policiais, devido ao comportamento agressivo de Monteiro com os profissionais de plantão na unidade. A fiscalização também pôde ter descumprido uma decisão judicial da última segunda-feira, que determinou que essas visitas deveriam ser feitas sem o porte de armas e com apenas um assessor. No entanto, o vereador entrou na UPA acompanhado por 4 pessoas durante a inspeção. O Conselho Regional de Medicina moveu a ação contra o parlamentar e informou que vai novamente à Justiça Federal devido ao suposto descumprimento das determinações. E esta semana, mostramos o caso da dona Essi, de 72 anos, que foi arrastada por 3 quarteirões porque não conseguiu se soltar do cinto de segurança durante o assalto. E temos novidades sobre o caso. A Polícia Civil prendeu na noite de ontem um dos suspeitos de arrastar a idosa por ruas da Pavuna, na Zona Norte. Júlio César Ramos Bernardo foi identificado, localizado e detido em um dos acessos ao Morro da Pedreira, também na Zona Norte. Contra Júlio César, também foi cumprido um mandado de prisão preventiva por ter roubado uma creche na região da Pavuna. A 39ª Delegacia de Polícia segue a busca de um outro suspeito de participar do crime. E dona Essi Coutinho foi submetida a uma cirurgia para a colocação de uma prótese no ombro no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte. A direção do hospital informou que a paciente apresenta estado de saúde estável após o procedimento cirúrgico. Que bom que dona Essi está se recuperando. Maria Alice, bem-vinda de volta das férias e Juliana, eu volto com vocês. Anderson, muito obrigada pelas informações e um ótimo fim de semana para você, um ótimo feriadão. E de volta a São Paulo, olha só, o número de casos de chikungunya neste ano está quase 6 vezes maior do que o registrado no ano passado. Nas 12 primeiras semanas do ano, foram registrados 23 casos de chikungunya entre os moradores da capital paulista, quase 6 vezes mais do que o ano passado. Em 2021, foram apenas 4 registros no período. Dos 23 casos registrados neste ano, 1 foi transmitido na cidade e os outros 22 são os chamados importados. Isto é, quando a doença foi contraída em uma cidade diferente da que a pessoa mora. A proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, acontece mais no verão, com o período de chuvas. A reprodução do mosquito se dá em ambientes com água parada, como caixas d'água destampadas e objetos que acumulam água deixados nos quintais, como vasos de plantas e pneus. Os primeiros sintomas são febre alta, sensação de fraqueza e inchaço nas juntas, além do aparecimento de manchas avermelhadas. Segundo dados da Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, os casos de dengue também cresceram na capital paulista. Só neste ano foram registrados 758 casos. No mesmo período do ano passado, eram 641. O aumento foi de 18%. E ainda falando sobre saúde, em meio à suspensão parcial e total de medidas de restrição em diversos países, o Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde voltou a alertar para os riscos de novas ondas de Covid-19. A Organização Mundial da Saúde alertou que não é o momento de baixar a guarda contra a Covid. Essa semana, a Comissão de Emergência de Covid se reuniu e concordou por unanimidade que a pandemia continua sendo uma emergência de saúde pública. Agradeço o Conselho e concordo que estamos longe de ser capazes de baixar a guarda. Este é o momento de trabalhar ainda mais para salvar vidas. Os especialistas da organização destacaram que não é hora de relaxar medidas sociais e de saúde pública, negligenciar a vigilância ou abandonar a vacinação.
No entanto, as autoridades de saúde reconheceram que na semana passada houve o menor número de mortes por coronavírus desde os primeiros dias da pandemia. Além disso, de acordo com o último boletim semanal epidemiológico da OMS, o número de casos de Covid continuou a diminuir pela terceira semana consecutiva, com uma redução de 24% na semana de 4 a 10 de abril, em relação ao anterior. Mas a agência observou que alguns países continuam a viver picos de infecções, pressionando os sistemas hospitalares e a redução de testes, comprometendo ainda mais a capacidade de estudar tendências de infecção. E mudando de assunto, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira, último dia de negociações da semana. O fim de semana prolongado atenuou o apetite dos investidores por risco. A moeda norte-americana subiu 0,17% e encerrou o dia cotada a R$ 4,69 na venda. Problema de ansiedade, um mal que vem atingindo pessoas no mundo todo. Será que você sabe diferenciar essa crise de outras psicológicas? Acompanhe na reportagem de Almeida Júnior. O mundo está cada dia mais conectado. A internet rompeu barreiras e hoje pessoas de vários países podem se comunicar por uma simples tela de celular, usando as redes sociais. Mas toda essa modernidade também trouxe um efeito colateral. Essas mesmas redes sociais que unem as pessoas também criaram certos padrões. Tudo tem que ser perfeito. Então você já é cobrado no meio, quando é assim, quando eu falo que é ao vivo, assim, na carne e osso ali, você já é cobrado. Quando entra no mundo virtual, você é mais cobrado ainda, porque tem aquela imagem da perfeição. Então eu estou sempre bonita, bem vestida, com a pele linda, porque eu posto Photoshop em tudo. Tantas cobranças por essa perfeição trouxeram a ansiedade, um mal que está atingindo crianças e adolescentes. E os sintomas são confundidos com outros problemas psicológicos. Principalmente com crianças, eles mesmos fazerem um diagnóstico de achar, não, meu filho tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque como ele está muito agitado e ele tem aquela série de pensamentos na cabeça dele, que é pela ansiedade, eles acham, não, meu filho é hiperativo, e não é. Entre outros sintomas, a pessoa ansiosa sofre de preocupação excessiva e a de perigo iminente. E se não for tratada, pode se transformar em um surto. E um dos casos que chamou a atenção do país aconteceu em uma escola em Pernambuco. 26 alunos precisaram de atendimento de emergência por conta de uma crise de ansiedade que atacou os adolescentes em um verdadeiro efeito dominó. O mundo da fantasia, como você bem disse, traz essa semântica e formata uma cultura irreal, uma cultura fantasiosa. Então as pessoas acreditam ser o que elas não são, mas elas colocaram na cabeça que são. O narcisismo vem aumentando, transtornos narcisistas vem aumentando, não tem regulador, não tem que limite, você está por trás de uma tela, e aí você publica algo que chamou a atenção de 3 pessoas, você acredita que está abafando. Para a especialista, uma das armas para combater o problema é tentar se desvincular desses padrões. Eles são muito cobrados por tudo, são cobrados em casa, então, de serem os melhores alunos. Então, às vezes vão fazer esporte como lazer, mas acabam sendo cobrados para jogar o melhor futebol, o melhor vôlei, o melhor tênis. Então, é sempre cobrado para ser o melhor em tudo. E, às vezes, não é preciso ser o melhor. Às vezes, você fazer bem feito aquilo que você faz, está ótimo. E olha só, o bilionário Elon Musk fez uma proposta para adquirir o Twitter por mais de 41 bilhões de dólares. Algo em torno de 197 bilhões de reais, segundo documentos da própria rede social. Musk, o homem mais rico do mundo, propôs ao Twitter 54 dólares e 20 centes por ação do grupo, algo em torno de 255 reais. O valor é 38% mais alto que o preço da ação da rede social até 1º de abril. O Twitter informou que fará uma reunião com todos os seus funcionários para debater a proposta. Na semana passada, o magnata já havia comprado uma participação de 9,2% da rede social.
Após a compra, no entanto, ele rejeitou fazer parte do conselho de administração do Twitter. Elon Musk publicou em suas redes sociais a mensagem "Eu fiz uma oferta", junto do link para uma carta que enviou à companhia. No documento, Musk afirmou que, caso a oferta não seja aceita, ele reconsiderará sua posição de acionista. A imprensa internacional informou que importantes atores do mercado financeiro e de investimentos dos Estados Unidos estão aconselhando o Twitter a tomar uma decisão. Logo após o anúncio da intenção de compra da rede social por Elon Musk, as ações da companhia subiram 12%. Na terça-feira, ex-acionistas do Twitter processaram Elon Musk por ter demorado a divulgar oficialmente a compra de ações da rede social. O atraso fez com que o grupo perdesse o aumento no preço das ações da rede após o anúncio da participação de Musk. E olha só, crianças refugiadas ucranianas se voltam para a dança para esquecer os horrores da guerra enquanto estudam balé em um estúdio em Praga. É isso mesmo, o curso de balé gratuito foi aberto pelo Teatro Nacional de Praga no final de março, um mês depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, forçando milhões a fugir. Eva tem apenas 6 anos e, apesar da pouca idade, já domina movimentos de bailarinos experientes. A aula de balé está lotada de crianças, incluindo um menino. Todos eles participam de um curso gratuito de balé para crianças refugiadas ucranianas. Inaugurado pelo Teatro Nacional de Praga no final de março, um mês depois que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia. Minha filha e eu assistimos à ópera estatal, o balé A Bela Adormecida. E havia panfletos e vimos essa oferta e, é claro, ficamos felizes. Eu entendo que esta é uma escola como ela frequentava em Lviv. Por isso decidimos aceitar esta oferta. Yulia e a filha deixaram a cidade ucraniana de Lviv com destino a Praga no primeiro dia da invasão para escapar dos bombardeios, enquanto o pai ficou no país para lutar. São crianças ucranianas de todas as partes, Kiev, Kharkiv e até Mariupol. Então, são dessas partes. São crianças sobre as quais não sei absolutamente nada. Estou tentando tornar seu tempo aqui o mais agradável possível. São crianças que provavelmente, ou a maioria delas, me disseram que já fizeram balé. Dos 4,7 milhões de refugiados que deixaram a Ucrânia desde que a invasão começou em 24 de fevereiro, 90% são mulheres e crianças. Deste total, cerca de 300 mil acabaram na República Tcheca. Nem mesmo a pouca idade e os horrores vividos na guerra conseguem apagar os sonhos e a inocência das crianças. Que fofura, hein? Vamos torcer para que essa guerra termine logo. E a dança, com certeza, está trazendo um pouco de alegria para essas crianças que estão sofrendo tanto com essa situação, né? Isso é verdade. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.